Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar de um tema muito delicado. O tema de hoje é Mãe de Anjo. Gente, é um tema tão delicado, né? Tão assim, que dói até. Eu, eu perdi, há uns 3 anos e poucos atrás, eu me tornei uma mãe de anjo. O que é a mãe de anjo? Mãe de anjo é a mãe que perdeu seu filho. É uma mãe que perdeu seu filho, seja ela no ventre ou após isso, né? Seu filho, independentemente da idade que teve, ela se torna uma mãe de anjo. Eu até pensei que não ia poder ser mãe. Estou casada há 10 anos e de repente eu descobri que estava grávida. Foi meio conturbado, foi meio é, no início, porque eu pensei, eu estava me sentindo muita dor, eu sentia muito enjoo, muita azia, muito enjoo. Menino, que gravidez intensa foi essa de início. Logo após de uma acalmada. Fiz a ultrassom com 3 meses e pouco, aquela morfológica. 3 meses e meio, mais ou menos. E eu descobri que era uma menina. Aí foi aquela luta, né? Antes já tava, porque, se for uma menina, se for um menino. Então veio o menino. É, a gente escolheu o nome dele, ia ser Marcos Daniel. Até hoje eu chamo ele assim, o meu Daniel. Então, eu marquei, fiz essa ultrassom de 3 meses e meio. E depois eu marquei a outra, eu já tava fazendo 5 meses pra ver ele, né? Lá fui eu, uma semana antes eu até tinha comprado uma roupinha bem bonitinha do Pato Donald, que era uma fantasiazinha. Eu me apaixonei naquela roupa. A minha ex-cunhada eu já tinha ganhado o bebê conforto da irmã da minha cunhada, bebê conforto, já tinha ganhado o berço da minha cunhada, é, já tinha ganhado uma bolsa cheia de roupinhas que a minha ex-cunhada, quando esteve aqui em Maceió, que ela mora em outro estado, ela comprou pra mim. E eu tava assim muito eufórica, muito ansiosa, como a maioria das mães, né? Então eu fui com a minha mãe, fomos lá na fazer a ultrassom e a na hora que ela colocou o aparelhinho da ultrassom e ele tava lá bem deitadinho, quietinho. Eu já peguei no ar, né? Nenhum feto fica tão calminho assim, tão quietinho assim, porque mesmo quando eles estão dormindo, involuntariamente, eles mexem um membrozinho, né, ou algo assim. E de repente, eu já peguei, a médica olhou pra mim e disse: Lady, a sua gravidez não tá nada bem. E nisso aquilo eu já senti, porque nem o, que nem o coraçãozinho dele, não, ela botou e ficou aquela linha reta. É a linha da morte, né? E assim, naquele momento foi um choque, na verdade. Eu não consegui chorar naquele momento. Eu me fiz de forte e aceitei. Eu até tinha comprado um sapatinho azul, tinha pendurado num. É retrovisor? Não. Naquele que. Não, retrovisor central, né? Do carro. Já andava toda ancha. E toda me achando, né? Apesar de eu já ser gordinha, eu já andava me achando, assim, grávida. Agora eu podia exibir minha barriga sem medo do que. Sem medo não, que eu nunca me importei do que as pessoas iriam dizer porque tô gorda demais ou o que for. Tô nem aí, não como na casa deles. Então, de repente, como a gente fala, fiquei sem chão. Acho que até mesmo pra passar essa imagem pra minha mãe, né? Que tava ao meu lado assim, que eu era forte. Aí nisso ela me deu a ultrassom, eu saí de lá, foi quando eu entrei no carro, que eu liguei pro meu esposo para avisar. Foi quando a ficha foi caindo, né? E eu já fui entrando em lágrimas. Peguei a ultrassom e fui para uma maternidade, chegaram lá, eu ainda fui destratada, porque sim, geralmente quando você chega tem muitos hospitais, mas isso vai muito de também do, do profissional, né? Porque pelo que eu percebi lá no hospital onde eu fui, quando você já chega com o bebê morto na barriga, para eles, já acabou, tá nem aí mais pra você.
o importante deles era salvar se fosse a vida da criança, né? Se você tivesse com algum problema ou algo assim. Era cuidar da criança e não exatamente de você. Aí até teve uma hora que eu disse, mas eu tô sentindo alguma coisa mexer. Ela disse, ele tá morto. Foi difícil aquilo, sabe? Hoje eu consigo falar sem chorar, sem me emocionar com relação. Emocionar a gente sente. Mas assim, não foi fácil não, gente. Foi difícil. Né? Hoje eu consigo conversar sobre esse assunto sem me, sem me magoar tanto, sem me machucar tanto. Então eu peguei o ultrassom, saímos de lá, né? Como eu te falei, fui bem maltratada no primeiro hospital que eu fui, porque tem que fazer a curetagem, né? Que falam. Um detalhe, ah, com relação a um detalhe, a médica falou que ele estava aproximadamente 2 semanas. Ele tinha parado de desenvolver e estava morto na minha barriga. E eu não sentia, né? Eu não sabia nada. É difícil às vezes você imaginar, né, que você estava ali a todo momento alimentando uma coisa que, um sentimento, né? E a felicidade que você não iria. E ele já não estava mais aqui, né? Aí quando de lá do hospital a ambulância veio e me levou para outro hospital. Chegando lá, de início eu fui bem atendida, não vou reclamar. Mas o pior foi até depois, sabe? Porque o ruim foi depois, assim. Aí o que aconteceu lá? Me colocaram no quarto, me colocaram no quarto. Aí, assim, ainda bem que eles tiveram a delicadeza de reservar um quarto só para mulheres que sofreram abortos, para mulheres que precisavam, sabe, disso, porque é difícil você. Já até chegou, quando eu já estava saindo, chegou uma mãe lá que tinha acabado de ter sua bebê. A princípio ficou uma que tinha sofrido um aborto, só que ela disse que foi no banheiro e saiu, assim, aquela bolinha, como muitas falam. É, e depois, já que eu tinha feito a curetagem, né, eles introduziram uns comprimidinhos assim esquisitos, né, no colo do útero, introduziram para estimular para que eu pudesse ter normal. Porque se passasse um período ali, eu teria que fazer uma cesárea, né, para poder tirar o feto, né, como eles falam, não é o feto, porque para eles já não é um feto. Pra gente é nosso filho, né? Aí o que aconteceu? De lá a gente fui pro hospital, aí no segundo hospital, né, me internei e tudo. Aí começaram um dia, no meio-dia, no outro dia, por volta de 1 e pouca da tarde, foi no momento que começou as contrações. Poucas horas antes começaram aquelas contrações chatas, sabe? É uma cólica, né? Aquela cólica tipo de dor de barriga, né? Aquela cólica forte de dor de barriga, assim, que pega da coluna e vem assim, né? De trás para frente, de trás para frente. Aí a minha cunhada estava comigo lá, foi até meio engraçado esse momento quando eu me recordo, porque eu já estava sem calcinha, elas vinham fazer o toque, né? Toque chato. Vinham fazer o toque e teve um momento que a enfermeira veio, fez o toque e ela já saiu correndo, porque ela foi chamar a médica. Acho que o colo do útero já estava bem aberto. Aí nesse momento que ela saiu, a minha cunhada saiu para a porta e eu já chorando, porque eu tava chorando de dor que eu não tava mais aguentando, eu tava me retorcendo na cama com aquelas dores fortes, porque tava ficando intensas, né? Quem já teve parto normal sabe como é. E nisso eu lembro que eu tapei minha boca, eu disse, o bebê tá nascendo, o bebê tá nascendo. Eu fiquei assim, apavorada, só que eu botei a boca, né? Eu botei a mão na boca e tapei, e o bebê tá nascendo, o bebê tá nascendo. E nisso, eu senti aquela pressão toda que você não consegue segurar e ele saiu. Ele era grandinho, tá? Assim, tinha unhas. E agora ele nasceu dentro da bolsa. Ele nasceu dentro da bolsa. Ele já tinha unhas, ele era carequinho, assim. Dava pra ver as feiçõezinhas dele. Ele tava todo inteirinho. Cada braço grande, cada pernona. Era todo perfeitinho ele. Eu não, até hoje eu fico me perguntando se eu deveria ter aberto a bolsa, mas
por eu estar inexperiente ali naquele momento, tão fragilizada, só olhando aquele serzinho dentro daquela bolsinha, eu fiquei sem saber se eu, se eu podia abrir, se eles iam reclamar do hospital ou algo assim, né? Às vezes eu me recordo e eu meio que lamento não ter aberto aquela bolsinha, de até ter pego ele nas mãos. O, Aí o que acontece? Vieram, me deram uma meia limpada, né? Botaram ele dentro de um coisinha de soro, não tem aqueles coisinha de soro, né? Aqueles potinhos, cortaram ele, botaram ele dentro, cortaram o pote, tá? Botaram ele dentro que iam levar para pesquisa. Também que não, parece que não pode dar, que só quando os bebês têm mais de 500 gramas, parece que é algo assim, é que você pode levar para casa e enterrar. A menos do que isso, não pode. Pelo menos era o que eu soube naquele, assim, o que eu soube, né? Me avisaram. Aí eu fui pra. Fiquei internada ainda lá, fiquei aguardando no outro dia a curetagem. Gente, eu tive ele por volta de 1h pouca da tarde. 3h30 da tarde, nenhuma enfermeira chegou para tirar os meus lençóis, para me trazer lençol limpo, para me limpar. E eu não tinha levado absorvente, eu acabei porque do, da, da maternidade, eh, da sala da médica, né, que eu fiz a ultrassom, de lá eu vim para casa. De lá eu vim para casa, aí eu organizei algumas coisas, tentei comer, mas não consegui, né, porque eu já estava muito abalada e chorando a todo momento. E de lá eu fui pro primeiro hospital e também não me disseram nada e eu acabei de lá indo pro outro. Aí a minha sorte foi uma grande amiga minha que morava perto do hospital, que era longe da onde eu morava. E eu falando com ela, eu nunca vou esquecer esse carinho que ela teve por mim, nunca vou esquecer. Ela, ela foi lá, né, no horário de visita, ela foi e levou lençóis. Até hoje eu ainda tenho um aqui, o outro eu não tenho porque no momento que eu fui para curetagem, a minha madrasta que estava lá nesse dia, a minha madrasta, ela não sabia e quando vieram pegar os lençóis para levar para cama, para levar para lavar, né? Ela acabou juntando tudo e mandando, que ela não sabia. O outro foi que ela viu que era florido, que o outro era bem clarinho, assim, a cor neutra. Ela pensou que era do hospital, já o outro não, né? Que o outro era bem florido, até hoje eu tenho ele e guardo com o maior carinho. Eu até guardava ele na bolsa que tinha as coisas de Daniel. E ela foi numa. E como sempre ela é elegante do jeito que ela é, ela até falou que. Ela até tinha pesquisou até, né? Que ela é sempre muito. Ela é muito romântica, muito intensa na questão de sentimentos bons. E ela até falou que ela até pesquisou o que não dizer para uma mãe que acabou de perder um bebê, né? Pra você ver o quanto ela é especial. E ela acabou que ela foi lá, né, me visitar. Ela levou lençóis, né? É, ela levou absorventes para mim e ela teve a delicadeza de me limpar. Nenhuma enfermeira me limpou, nenhuma enfermeira. Ela trocou os meus lençóis e ela me limpou. Eu toda ensanguentada, que a gente sabe que sangramos muito, né? E ela me limpou sem cara de nojo, ela me limpou com tanto carinho, com tanto cuidado, sabe? Foi, foi muito lindo da parte dela. Eu nunca vou esquecer esse bem que ela me fez naquele momento. E ela até participou depois quando eu fui ter a minha outra filha. Após isso, né, eu engravidei de novo. E no dia que eu fui ter a Melanie, a minha filha mais velha, quando eu fui ter ela, eu liguei para ela e ela se prontificou e rapidamente chegou no hospital. E, e eu tive esse prazer dela estar presente no nascimento da minha primeira filha. Ela teve ali no momento que eu mais precisei, né? Quando, naquele momento tão frágil.
de quando do Daniel e da Melanie, né? Foi muito lindo. E nisso ela pegou e ela me cuidou, me limpou. No dia seguinte eu fiz a curetagem. Aí no outro dia foi que eu vim ter alta. Vim pra casa. Chegar em casa, sem de colo vazio, sem seu filho nos braços, só quem é mãe que perde um filho, seja ele independentemente de que idade, se era na barriga ou fora dela. Se tinha 1 ano de meses, 1 ano de idade, 10 anos, 20, 15 anos, é um filho. E nisso, eu vim pra casa e foi um choque, né? Quando bate aquela realidade, você já tá ali naquele momento super frágil do puerpério. Você já tá naquele momento muito frágil e de repente você vem as lembranças de tudo que você passou. Até que quando tem uma cena que ficou gravada na minha mente, foi que quando a gente saiu de lá, eu tirei logo, quando eu entrei dentro do carro, que eu saí de lá da clínica, quando eu entrei dentro do carro, eu tirei logo o sapatinho e joguei para trás do carro. Eu joguei e comecei a chorar, chorar, chorar. E nisso, quando a gente parou no sinal, tem aqueles flanelinha, né, que limpa os vidros, ele disse que ele veio limpar e pedir, eu disse, hoje eu não tenho. Ele disse, moça, você parece muito triste, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, tenha fé. Acredite nele que tudo vai dar certo. Eu não sei a dor que você está sentindo nesse momento, eu não sei o porquê. Mas que Deus lhe abençoe, que Deus lhe cuide de você. Eu nunca vou esquecer. Nesse momento, a minha mãe que estava ao lado, até então forte, desabou. Começou a chorar. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Foi bem, foi bem intenso, sabe? Foi bem intenso. E eu nunca vou esquecer aquela cena. E eu pensei que não ia chorar. Mas quando aí vim para casa, foram dias de recuperação, foram dias de medos porque às vezes até eu tinha um sangramento mais intenso, eu pensei até que com medo de ter hemorragia. Sabe, quando tudo é novo pra gente, é igual você assim, por mais que um filho seja diferente do outro, né? Sempre você tem a aprender. Mas quando você tem um segundo filho, você já tem noção, uma noção básica como deve ser, como vai ser. Por mais que modifique uma coisa e outra. E nisso, eu lembro que eu escutei muitos louvores, teve muitos louvores da Bruna Carla, da Estila, da Fernanda Brum, da, da Fernanda Brum. Teve um que nossa, eu chorava horrores quando eu escutava da Josiane, que é quando eu não consegui falar. É, se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas, meu gesto mais sincero. Porque assim, muitas vezes eu não conseguia falar, mas eu chorava. Teve um da Bruna Carla, que é aquela. hum, Teve um da Bruna Carla que me marcou. Aliás, muitos me marcaram. Um da Bruna Carla que me marcou, que foi até um que ela tem o clipe Deixar a Lágrima Rolar, né? Nossa, eu me acabava no choro, porque deixava mesmo a lágrima rolar, sabe? Foi um período bem conturbado. Minha mãe dizia, Daiane, não pode estar chorando assim, não pode, mas muitas vezes difícil. Muitas vezes é difícil, não, é difícil, sabe? Por mais que dissesse, fulana perdeu, porque cicrana perdeu, porque muita gente assim, porque todo mundo perde filho, porque isso, porque aquilo, e depois você ainda escutar comentários maldosos de uma pessoa e de outra também, sabe? Porque teve a gente que chegou a dizer que meu filho poderia ter morrido
por causa das minhas banhas que esmagou, porque eu sou gorda. Gente, são pessoas de... E é tão chato, sabe, aquelas frasezinhas clichê. Ah, depois vem outro, depois tu tem outro. Como se aquela criança que eu perdi, ou que toda mãe perde, não era nada, né? Como se fosse um celular, né, que a gente perdeu, foi roubado e a gente compra outro. Mas não é assim. Nós mães sabemos que não é assim. Nesse período eu conheci um grupo Mãe de Anjo, que foi um divisor de águas para mim, porque eu conheci muitas outras mães, eu passei a ver, né, até ver outras mães, que conversar com outras mães que também estão passando passaram por aquele período que eu estava passando naquele momento, e entendia às vezes o que você estava passando, e isso era muito importante, porque não, Melanie. E isso era muito importante, porque se você conversar com pessoas que te entendam, você conversar com pessoas que entendem o que você, a sua dor, e não aquelas pessoas que às vezes, muitas vezes nem passaram e não tá nem aí. Isso é só falar e dizer, ah, que foi, Elisa? É só falar que, ah, depois tu tem outro, e não sei o que, tu tá nova. É cada coisa sem noção que as pessoas falam. Nesse grupo eu tenho uma amizade muito grande até hoje com uma, né? A Janeide, muito especial na minha vida também, que ela também passou pelo mesmo período. E incrivelmente, após isso, alguns meses, ela também engravidou da filha dela, da linda menininha dela hoje em dia, a outra. E eu engravidei da Melanie depois de Elisa. Então, o que eu tenho para dizer? Eu muitas vezes até eu ligava os louvores e botava as roupas tudo espalhadinha deles, sabe? Toda espalhadinha, e eu olhava e chorava, porque a todo momento eu pegava aquela roupinha e imaginava, abria a malinha e imaginava ele vestidinho ali, que não iria ser. Então é um período muito difícil, né, o luto de uma mãe. É um período muito complicado. Mas eu em momento nenhum, eu briguei, esbravejei Deus, eu briguei com Deus, eu reclamei de Deus por isso. Nunca. Então, como eu falei, em momento nenhum eu reclamei, questionei Deus porque isso estava acontecendo, algum motivo tinha. É difícil aceitar? É claro, claro que é difícil aceitar muitas coisas que acontecem na vida da gente, mas muitas vezes é necessário, né? Então, nesse período bem complicado, né? Graças a Deus, tive apoio de algumas pessoas de algumas amigas, né? Até de alguns familiares que me fizeram muito bem. Só tenho a agradecer a todos por todo o bem que me fizeram. Por toda a palavra de carinho, por toda a palavra de compaixão. Diante disso, com alguns meses depois, né, eu descobri que estava grávida. E quem já perdeu o filho assim sabe como é o tanto desenho. Porque a gente sabe que não é fácil. Da Melanie, em 7 meses eu tinha feito 8 ultrassons. Eu vivia com medo a todo momento, aquela sala de espera era torturante, até eu conseguir escutar o coraçãozinho dela batendo na ultrassom. Da Elisa já foi mais tranquilo, mas da Melanie foi mais intenso, sabe? Esse medo, me dê, Melanie. Esse medo foi muito grande de repente ver que descobri de novo, né, que o coração já não batia mais, que aquela criança que você estava guardando com tanto amor e carinho já não estava mais viva em seu ventre. Após isso, o que eu tenho a dizer para vocês, mãezinhas de anjo, hoje? Dói, dói, dói muito. É uma dor como falam, dilacera a alma. Esteja você perdendo seu filho no seu ventre, esteja você perdendo seu filho já grande. A dor de uma mãe é uma só. Eu sempre disse isso. É só uma questão de intensidade e de lembranças diferentes. Porque se você perde um filho na barriga, você perde como é que fala? Quando você perde um filho na barriga, me dê, Melanie.
Minha maquiagem. Quando você perde um filho na barriga, você tá, você tá perdendo ali lembranças do que poderia acontecer. Lembranças do nascimento, lembranças do puerpério, da amamentação, lembranças dos primeiros passinhos, das primeiras palavrinhas, sabe? E tanto é que por muito tempo, até hoje, às vezes até eu acabo comentando com a minha mãe, se o Daniel tivesse aqui, estaria correndo aí de cueca ou nu, pelado, correndo, sabe, pelo terreno, uma coisa e outra. Eu sempre falava assim com a minha mãe. Você perde, a mãe que perdeu a criança no ventre, ela perde os sonhos não realizados, os sonhos não vividos. É isso que eu falo. Já a mãe que perde o seu filho já grandinho, ela, né, ela também ela perde e grande, né, adulto, ela acaba ela tem a intensidade dela são as lembranças que ela viveu com aquele criança, que ela viveu com aquele filho durante seus anos de vida. Mas em resumo, a dor de mãe é a mesma. Então, mãezinha, vai passar. Fácil não vai ser. Não vai ser, você precisa muito de você mesmo, sabe? De você e Deus. Não vou dizer que você precisa de amigos, que você precisa de inúmeras mensagens, que você precisa de tantas coisas, de muitas coisas além de você, né? Viva o seu luto, viva todo o período de lutação que você precisa, viva, chore, né? Se você achar uma amiga, se você tem alguém que realmente escute você sem, que te escute sem, como é que a gente fala? Que te escuta sem questionar, sem criticar, desabafe com essa pessoa, né? Chore. Até mesmo pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar linkado aqui o meu Instagram. Podem entrar em contato comigo, mandar mensagem que a gente vai conversar, desabafar. Eu não sou nenhuma psicóloga, eu não sou nenhuma psiquiatra, não trabalho nisso. Mas eu sou uma mãe que também perdeu um filho e sabe dessa dor. E eu sei respeitar a sua dor. Eu sei é, como é estar no seu lugar nesse momento. Então, jamais eu iria abrir a boca do mesmo jeito que eu não queria, que eu não gostaria, mas muitos falaram para mim. A gente aprende, né, com o erro dos outros também, né? Não é só com os nossos, a gente aprende com os outros também. E aqui você vai ter uma amiga, tá bom, para desabafar, para conversar, independente do horário. Eu se apegue a Deus, a, a se apegue a Deus, faça, ore, reze. Se não tá afim, bote um hino bem bonito assim, daqueles que tocam a alma, que você mais goste e escute bem alto e chore, 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 chore. Sabe que da última vez que eu lembro que eu coloquei uns hinos para escutar e eu espalhei as roupinhas tudinho que eu tinha dele no sofá e da cama eu chorava, chorava. Mas assim, foi um choro diferente, porque eu chorei, parece que eu lavei a alma, sabe? Depois eu senti uma paz. Sabe aquela paz que falam do Espírito Santo? Eu senti, eu senti um acalento, eu senti um abraço, eu senti uma paz tão grande assim no peito. E após esse dia, quando eu me entreguei mesmo assim a chorar, é, a refletir tudo que eu passei e agradecer a Deus por aquele período que eu passei com ele, a felicidade que eu tive de descobrir que iria ser mãe, é, eu senti uma paz e a partir desse momento eu acabei ficando, é, como é que eu posso dizer? Eu fiquei mais em paz, eu não chorava mais tanto. Aliás, raras eram as vezes que eu chorava. Eu aceitei, eu agradeci a Deus, eu aceitei aquilo que eu estava passando naquele momento. Então, assim, foi muito importante para mim,
né, para mim evoluir. Tanto é que com 4 meses depois, Deus me mandou a Melanie. E quando Melanie estava com 4 meses, me mandou Elisa. E eu ainda fico com medo de minha outra. Eu ainda não me operei. Apesar da maternidade ser difícil, mas eu acho linda a gestação. Eu acho linda. Então, mãezinha, entrega a tua vida a Deus. Espera nele a tua vitória. Esse anjinho, sempre que eu olho para o céu, que eu vejo uma estrela bem reluzente, brilhante, eu lembro do Daniel e sempre penso, muitas vezes até quando eu estou passando por uma grande dificuldade, eu olho e digo, meu filho, interceda por mim, interceda pelas suas irmãs, pelo seu pai, pela sua família daqui. Mamãe te ama, sabe? E é muito lindo, sabe? Eu sei que eu tenho um anjinho no céu que cuida da gente. Eu sei que tem os irmãozinhos dela, eu jamais vou esquecer. Uma mãe que perde seu filho pode ter 10, 20 filhos, se passar 100, 200, 500 anos, ela nunca vai esquecer daquele que foi o seu primeiro, ou o seu terceiro, ou quinto, mas aquele que você perdeu. A mãe nunca esquece, nunca esquece. Então, o que eu desejo a vocês, mãezinhas, é que vivam o seu luto, chorem muito, tenha paciência. Essa dor vai amenizar, vai passar. Aliás, ela sempre vai existir, mas ela vai existir com menos intensidade. De repente, você vai se pegar lembrando, sorrindo dele, não chorando do seu filho. Chorando por você vai pegar se sorrindo e agradecendo por aquele sentimento bom que você viveu enquanto ele estava ali com você. E não chorar e lamentar porque ele se foi. É uma dor que dói muito, sim é. Mas é aquele, como dizem, que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, desejo um enorme abraço, um enorme carinho, um enorme um abraço mesmo, sabe? Que Deus acalente o coração de vocês, mãezinhas que passaram e que estão passando por esse momento, por esse luto de se perder um filho, né? Ainda mais com tudo isso que está acontecendo recentemente agora aqui no mundo. Muitas mães perderam, né? Muitos filhos também perderam seus pais. Então, Deus abençoe a todos vocês. O vídeo ficou longo, mas era necessário falar, né? É necessário e Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Até o próximo vídeo. Um cheiro, meus amores.